A Polícia Federal fez uma grande operação para combater crimes de lavagem de dinheiro. 2 bilhões e 500 milhões de reais foram lavados pelo crime organizado que usa estabelecimentos em bairros de luxo. A Alana Freitas está ao vivo na sede da Polícia Federal. Nesse momento a polícia dá uma entrevista coletiva e nós vamos acompanhar os detalhes. Por auditores fiscais para que aumentasse a expertise das equipes relacionadas a documentos fiscais, e nós encontramos os autos de uma sindicância instaurada dentro da Desenvolve São Paulo, que apura o desaparecimento desses documentos que nós queremos ter acesso, né? Isso é a questão número 1 em relação ao Banco Desenvolve São Paulo. Por que ele foi alvo de busca e por que nós não simplesmente solicitamos os documentos? Porque a Receita já havia solicitado tais documentos. E conforme nós constatamos com documentos encontrados hoje, esses documentos referentes a esse financiamento foram extraviados. A segunda, um delegado de Polícia Federal foi afastado, e a razão desse afastamento, ele foi afastado por 30 dias, e a razão desse afastamento é porque houve troca de informações entre esse policial federal e os líderes dessa organização criminosa a respeito de informações e investigações da Polícia Federal. Uma das coisas que nós mais prezamos é a compartimentação, que significa o sigilo das nossas informações, porque daí vem o sucesso da Polícia Federal nas suas grandes operações. E uma vez quebrado isso, para nós é muito valioso. Em razão disso, o delegado que participou dessa troca de informações foi afastado para que nós possamos avaliar e que nós, nos 30 dias seguintes, possamos investigar com tranquilidade essa organização criminosa. Perfeito? Doutor Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Entre as coisas apreendidas hoje, nós já encontramos, ainda os números serão atualizados pelo Serviço de Comunicação Social, mas nós já encontramos R$1 milhão em espécie, diversos veículos, diamantes, joias, uma caixa de RG falsos, né, uma caixa cheia de documentos falsos, o que realmente comprova esse modus operandi de ficar duplicando personalidades e criando personalidades para instruir empresas. O objetivo é que nós alcancemos hoje o bloqueio de R$261 milhões, que é o valor devido já inscrito em dívida ativa pela Receita Federal, mais o valor desses dois empréstimos, desses dois financiamentos, do Desenvolve São Paulo e da Caixa Econômica Federal. Perfeito? Sendo essas as informações mais importantes, nós passamos aos senhores as perguntas que deverão ser dirigidas ao doutor André e ao auditor fiscal da Receita Federal, Maurício. Acompanhando ao vivo aqui na tela do Tá No Ar Campinas a entrevista coletiva da Polícia Federal e da Receita Federal sobre a Operação Black Flag, que aconteceu aqui na região de Campinas, em Campinas, Valinhos, Sumaré e também em Indaiatuba, para apreensão aí dessa quadrilha e prisão, não é? Que lavava dinheiro de empresas falsas e usando, aliás, empresas falsas não, né? Usando CPFs falsos e empresas de fachada. A gente está acompanhando nesse momento, portanto, as perguntas aí dos nossos colegas jornalistas. Vamos tentar entender como é que funcionava esse esquema. Em ações fiscais foi verificada essa movimentação atípica. Havia ações fiscais interpostas em laranjas, né, em que foi verificada esse modo de atuar. E a partir daí se precisava verificar quem eram os reais titulares dessa movimentação. Quanto a Desenvolve especificamente, houve uma dificuldade, como o doutor Edson mencionou, né, que durante a fiscalização da Receita Federal foi pedido o documento relacionado a esse financiamento. Por quê? Porque foi verificado ali na documentação, em processos judiciais públicos, que a empresa do Grupo Econômico havia dado duplicatas em garantia dessa operação. Mas a fiscalização da Receita Federal verificou que as empresas, né, que houve vendas fictícias para empresas de fachada para gerar essas duplicatas. Isso foi o que levantou uma suspeita, né, dessa operação de financiamento. E aí, a partir disso, houve a representação para o Ministério Público Federal, o acionamento da Polícia Federal, a quebra de sigilo, e aí que se chegou nesses valores aí de cerca de R$70 milhões. Então, teve todo esse processo até se chegar a essa multa.
Comentando aí sobre a questão do Desenvolve São Paulo, da Caixa Econômica Federal, porque esses bandidos, segundo a Polícia Federal e a Receita Federal, teriam pedido empréstimos nos valores de 70 milhões de reais, isso empréstimos que supostamente não foram pagos. Por isso, mandados foram cumpridos hoje na sede do Desenvolve São Paulo, na capital paulista, e também em unidades da Caixa Econômica Federal, onde esses empréstimos teriam sido pedidos. Nós estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva da Operação Black Flag, que aconteceu hoje aqui na cidade de Campinas e também em outros municípios da região metropolitana. Uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada para poder sonegar os impostos em valores que chegam a 2 bilhões e 500 milhões de reais, isso em todo o Brasil. Em uma das apreensões, por exemplo, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, foram apreendidas diversas lanchas e inclusive o patrimônio de uma dessas pessoas, segundo a Polícia Federal, chega a 4 milhões de reais. Só que, na real, ele não declarava isso no imposto de renda e criava CPFs em cima de CPFs, identidades falsas, para poder fugir da fiscalização. Vamos continuar acompanhando mais um pouquinho da entrevista coletiva que a Polícia Federal e a Receita Federal dão nesse momento na sede da PF aqui na cidade de Campinas. Para isso, a utilização das empresas de fachada e dos CPFs falsos. De que segmentos eram essas empresas? Em que elas se declaravam e se elas chegaram a prestar serviços efetivos? Eu queria saber também se há investigação se já dá para dizer que há investigação sobre agentes públicos ligados ao Desenvolve São Paulo e à Caixa que teriam contribuído para o esquema. E se o delegado da Polícia Federal que está afastado, ele vai ser investigado por suposta participação também. Primeira pergunta. Sim, é de Campinas, ele trabalhou durante anos em Campinas, mas atualmente está trabalhando em São Paulo. Quanto à primeira pergunta sobre o funcionamento efetivo, o grupo econômico ele funcionava, né? Tanto é que ele foi autuado. Porém, previamente a esse período fiscalizado e a aquisição desse financiamento e desse empréstimo, o quadro societário das empresas do grupo foram colocados laranjas no quadro societário, justamente para tirar a responsabilidade dos verdadeiros donos, né? Então, houve uma preparação ali para que depois houvesse a tomada dos empréstimos e possivelmente o não pagamento e também a ocorrência dos ilícitos tributários. Então, esse foi o contexto. Segunda pergunta. A área de atuação das empresas? Eram empresas do ramo metalúrgico. A segunda pergunta qual é? Deixa eu ver. Acompanhando aí a entrevista coletiva da Polícia Federal, dando detalhes sobre essa operação Black Flag que aconteceu aqui na região de Campinas, um grupo, na verdade, de empresas daqui de Campinas que fraudava e omitia informações perante a Receita Federal e também ao próprio Ministério Público, não é? Um delegado da Polícia Federal que hoje atua em São Paulo, segundo a versão aí apresentada pela Polícia Federal, foi afastado do cargo porque ele tinha informações sobre a operação e era uma espécie de elo entre a quadrilha e a Polícia Federal. Ele foi afastado das funções para justamente não dedurar a operação que começou hoje. Daqui a pouquinho a gente vai retomar o contato com a Alana Freitas, que está acompanhando inclusive essa entrevista coletiva, para poder resumir para a gente o que a Polícia Federal falou nesse caso. Já dá para adiantar o seguinte: essa quadrilha que atuava aqui em Campinas, que partiu aqui de Campinas, tinha ramos em várias partes do Brasil. Eles utilizavam laranjas, ou seja, colocavam pessoas que aparentemente não tinham nada a ver com a história como donos de empresas. E essas empresas, na verdade, eram empresas de fachada para poder lavar o dinheiro de impostos. O que é o esquema de lavagem de dinheiro? Pega-se esse dinheiro de forma ilegal, seja ela por qualquer forma, eventualmente prestação de serviço, às vezes desvio de tributos públicos, e aí acaba dando uma suposta, essa lavada, gente, é aquela questão assim, de tornar o dinheiro legalizado. E a partir do momento que o dinheiro era tornado legal, aí voltava justamente para os donos originais e não para essas empresas de fachada e não para esses proprietários que eram listados como donos das empresas.
empresas. Pelo menos 70 milhões de reais foram também emprestados pela quadrilha por bancos públicos de desenvolvimento, como o Desenvolve São Paulo, que é do governo paulista, e também da Caixa Econômica Federal, que tem linhas de crédito para essas operações, não é? Isso para empresas que seriam legalmente constituídas. No caso, não há como se saber, pelo menos por enquanto, não é, se o Desenvolve São Paulo e a Caixa Econômica Federal sabiam desse esquema. Aparentemente não, por isso que o dinheiro foi emprestado. Esse é um segundo momento dessa investigação da Polícia Federal, que acontece agora, a partir desse momento, das prisões realizadas hoje aqui na região de Campinas e também a apreensão. Carros de luxo foram encontrados pela Polícia Federal em vários endereços aqui de Campinas, inclusive. Alguns carros chegam a valer mais de 500 mil reais, para você ter uma ideia. Vamos ouvir mais um trechinho antes da gente pedir daqui a pouquinho para a Alana Freitas resumir para a gente? Praticados, só que utilizando outros atores, né? Novos fantasmas, novas pessoas jurídicas, novos laranjas. Né? E como o doutor André mencionou, estamos falando aqui de 10 anos. 10 anos de quebras. E nós, como mencionei, nós a Receita Federal está iniciando ações fiscais hoje para apurar, né, indícios de ilícitos tributários mais recentes cometidos pela organização. Então, é uma apuração que continua. Alana Freitas está ao vivo na sede da Polícia Federal aqui em Campinas. Terminou agora há pouco a coletiva de imprensa para explicar os detalhes da operação Black Flag. Alana, bom dia para você. A gente estava ouvindo uns trechos aí, mas eu queria que você resumisse para a gente o que essa operação envolveu, quantas pessoas foram investigadas e como é que são os próximos passos da investigação. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia também para quem está em casa acompanhando o Tá no Ar Campinas. A gente ouviu agora, né, agentes envolvidos nesta mega operação. Felipe, foram 2 anos de investigação. Então é uma investigação bem extensa, né, que levou aí esses agentes a várias pessoas, esse esquema criminoso aí, inteligente, vamos dizer assim, para o lado negativo, né? Essas pessoas, o que elas faziam? Esse grupo criminoso, esse grupo econômico, chamado pela investigação como o grupo econômico. Eles criavam CPFs falsos, tinha ajuda, e é claro, né, de algumas pessoas dessas instituições que ajudavam nesse processo de documentação falsa, advogados, enfim, vários profissionais ajudavam nesse processo. Eles criavam CPF falsos, pessoas falsas criavam empresas também de fachada. Eles conseguiam movimentar muito dinheiro com essa ação, viu? Com essas empresas aí, eles conseguiram vários empréstimos que não foram pagas. Então, instituições financeiras públicas e privadas acabaram sendo prejudicadas durante anos aí de atuação desse grupo criminoso. Segundo a polícia, essas ações eram para poder manter uma vida de luxo dessas pessoas investigadas. Durante essa operação, né, durante o dia de hoje, a manhã toda de hoje, 70 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 15 foram emitidos para prisão. Dessas, 13 pessoas foram presas, 12 pessoas foram presas e 3 seguem foragidas. As ações continuam, né? Inclusive de busca e apreensão. A gente tem aqui na frente as imagens dos carros que foram apreendidos, Felipe. O nosso cinegrafista vai mostrar a quantidade de carros de luxo que foram apreendidos durante essa ação realizada aí pela Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e Ministério Público, com foco em combate à sonegação fiscal, com uso de laranjas, empresas de fachadas e, como eu falei, CPFs falsos. São muitos carros, tem um deles que custa cerca de 500 mil reais, apenas um deles. Também uma lancha avaliada em mais de 4 milhões de reais foi apreendida em uma dessas cidades que estão sendo investigadas. São várias cidades onde essa operação está sendo deflagrada, além de Campinas, Indaiatuba, Sumaré e Valinhos, né, região metropolitana nossa aqui. Também a ação aconteceu em São Paulo, Guarujá, em São Paulo também, Paraty, no Rio de Janeiro, Aquirás, no Ceará, também em Fortaleza e no Distrito Federal. Então, ao todo, foi uma grande apreensão. Esses carros são apreensões aqui da nossa região. A maioria das pessoas presas também, né? Então, já estão presas, já foram trazidas aqui para a delegacia, são aqui da região de Campinas, segundo informou os agentes envolvidos aí nessa grande operação. E olha só, um exemplo importante que aconteceu aqui na nossa região. Uma empresa de fachada, por exemplo, reuniu no seu patrimônio imóveis nas regiões
mais caras, nas regiões nobres aqui de Campinas e também de São Paulo. Inclusive, eles que tinham a apreensão foi principalmente com eles, né, desses carros e dessa lancha avaliada em 4 milhões. Em outro exemplo, a declaração de imposto de renda transmitida com CPF falso registrou a compra de um desses veículos que eu falei apreendido, que custa cerca de 500 mil. Foi apurada também a existência de uma vasta gama de pessoas que teriam auxiliado nas práticas ilícitas e algo muito sério também que aconteceu no decorrer dessa investigação. A gente foi informado, né, toda a imprensa foi informada durante essa coletiva. Um delegado da Polícia Federal acabou sendo afastado, é um delegado que atuava aqui em Campinas, mas por hora trabalhava em São Paulo. Ele participava das investigações e, segundo a instituição, a própria Polícia Federal, ele teria entrado em contato com um dos chefes dessa organização criminosa e passado informações privilegiadas das investigações. Ele acabou sendo afastado, a Polícia Federal investiga a atuação aí desse servidor que já foi afastado. Isso foi esclarecido para a gente aqui durante a coletiva. Essas investigações continuam. O que foi passado para a gente também é que todos os impostos não pagos, as instituições financeiras prejudicadas vão ser ressarcidas com o dinheiro dessas apreensões, né? Vai ser tudo leiloado e no final dessa operação será destinado aí esses valores obtidos para ressarcir quem foi mais prejudicado. Essas instituições públicas e privadas, também a Receita, impostos aí que foram sonegados durante anos por várias empresas de fachadas e algumas empresas reais também, viu? 4 delas são aqui da região de Campinas, são do setor metalúrgico, né? São metalúrgicas e ajudavam aí nesse esquema criminoso. Além dessas pessoas que foram presas, foram 12 presas, 3 ainda estão foragidas. Tem outro detalhe, tem algumas pessoas que trabalhavam como laranja nesse esquema, que elas também serão ouvidas. Apesar de não terem sido presas, né? Não foi expedido aí o mandato de apreensão, de prisão dessas pessoas, porém vão ter que responder também, Felipe. Alana Freitas trazendo para a gente o resumo dessa operação da Polícia Federal que aconteceu aqui na região de Campinas. Empresas que são fraudulentas, empresas de fachada e até mesmo empresas legalizadas que estavam a serviço do crime organizado.